Queridos amigos, boa noite. É com muita alegria que estou aqui de volta a casa e já de antemão já agradeço a oportunidade de trabalho. Mais uma vez estar aqui colaborando com todos. Que a luz, a tranquilidade e a paz do nosso amigo e mestre Jesus possam estar no coração de todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante e também desafiador. Falo desafiador, pois esta frase que está aqui no slide é justamente o que nós vamos conversar hoje. Esta passagem, além de estar no Evangelho, no Novo Testamento, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, com este título: Se alguém vos bater a face direita, ofereça a outra. Gente, Jesus, quando fala isso, nos dá e nos coloca numa posição onde ele quis levar um assunto de não resistência. Mas como assim não resistência? Quando ele coloca dentro daquela passagem para nós não retribuir a violência com a violência, nos coloca no sentido de trabalharmos nossas relações interpessoais, como também a abnegação, a indulgência, a caridade. Falo desafiador porque justamente no nosso dia a dia é muito difícil a gente não retribuir a violência com o bem. Nosso instinto já nos coloca na posição onde, se alguém me tratar mal, se alguém me machucar, eu naturalmente vou revidar. Não sei vocês, mas normalmente se ensina isso até em escola. Se algum amiguinho seu lhe machucar, revida, para você não sair por baixo. Ou alguém dizer: mas no trabalho, se alguém vier com arrogância ou vier querendo me colocar para baixo, eu vou dar voltando. Ou, quando alguém me tratar mal ou quando eu sofrer alguma coisa na rua, eu também vou tratar a pessoa mal. E vou esbravejar os 4 cantos para que ela saiba que ela fez errado. Normalmente essas situações e comportamentos acontecem conosco no nosso dia a dia. E é muito difícil a gente trabalhar o contrário. Retribuir o mal com o bem é desafiador e diário. E nos faz colocar na posição de abnegação e indulgência para com aqueles irmãos. Então, para começar, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Antes da gente iniciar, é importante ressaltar que o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na minha concepção e na minha opinião, é um dos capítulos que mais nos chamam à reforma íntima, que mais nos chamam à reforma moral. Pois é neste capítulo que Jesus fala: aprendesse o que foi dito, amai ao vosso próximo e odiai o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque se você amar apenas aqueles que prezam por você, que diferença você fez? Aqueles que não sabem o que eu digo, fazem a mesma coisa. E tu, que sabes? O que vai fazer com o que eu acabei de dizer? Será que nós vamos omitir aquilo que nós sabemos? Por ignorância, podemos realizar comportamentos e realizar ações por não saber como proceder, por não ter a oportunidade de conhecer as boas práticas e também o caminho do Evangelho, o caminho que Jesus nos mostrou como guia da humanidade. Por não saber, me sinto numa posição de ignorância. Mas se eu sei e continuo fazendo, a minha responsabilidade é muito maior. Durante as reflexões e durante o levantamento dos materiais para a gente conversar aqui hoje, eu comecei a me perguntar e me colocar nessa posição. Eu sei, nós sabemos
E somos muito responsáveis pelos nossos atos no dia a dia da gente. Desde quando a gente acorda, até quando a gente vai colocar a cabeça num travesseiro no final do dia. Somos muito responsáveis. E nós sempre rejeitamos um convite, que não é um convite que chega no correio de casa. Também não é um convite que chega pelo Facebook. Também não é um convite que chega via e-mail para você aceitar. É um convite que está dentro do coração da gente. É um convite que está dentro da nossa mente. Que é o convite de Jesus para trabalharmos e nós fazermos o mesmo. Fazer o que ele fez. O capítulo 5 dá esse convite e dá essas conclusões. Tanto que ao final do capítulo ele fala: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então vamos adiante. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, 38 a 42. O que Jesus fala aqui pra gente é justamente coisas que hoje em dia, 2018, as pessoas não fazem. Porque se alguém quiser vir contra você, para lhe julgar, para lhe tratar mal, nós tentamos e fazemos a mesma coisa. 2000 anos se passaram e nós continuamos fazendo aquilo que ele indicou para nós fazermos e não conseguimos. Vamos por partes. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí a gente vai começar a analisar da seguinte forma. Quando ele traz isso, traz o que a gente já aprendeu na escola, que foi a lei de talião. Ou lei de retaliação. Que é um momento onde, naquela época, o indivíduo que quisesse colocar em julgamento algum acontecimento, ele ia à corte para que a corte pudesse julgar aquele agressor. E colocar na posição do olho por olho, dente por dente. E também colocar em dúvida. Pois naquela época a lei era muito simples. Ora, se ele é culpado, coloca-o, por exemplo, numa banheira em água fervente. Se ele sobreviver, ele é inocente. Era uma lei simples. Não existia complexidade naquilo ali. Coloca ele lá. Se ele morrer, foi culpado. Mas se ele sobreviver, apesar das consequências, será inocente. Parece justo, pessoal? Ainda levamos essa ideia do olho por olho, dente por dente muito a sério. Graças a Deus que nós temos a doutrina espírita que nos acolhe e nos mostra que não é bem por aí o caminho. Mas que a reencarnação, como providência divina, nos faz lembrar de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que se nós estamos aqui na Terra encarnados, nós, espíritos imortais, precisamos passar pelas dificuldades, pelas provações, para podermos melhorar e evoluir moralmente. Pois nada é por acaso. Então ninguém sofre sem motivo. Todo sofrimento tem data e hora para acabar. Lembrem-se disso. Seja lá qual a dificuldade que estamos passando,
todo sofrimento tem data e hora para acabar. E lembre-se que pela lei da natureza, a chuva não vai durar muito tempo. Existe um ciclo, e o ciclo do crescimento, o ciclo da natureza de amadurecimento. Seja lá qual for a tua dificuldade, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Vamos aproveitar e dar graças pelo momento do sofrimento, pois é nele que nós vamos nos recolher à humildade de admitir as falhas, admitir os erros, ter a oportunidade de fazer um novo final, sempre seguir em frente. E ajudar aqueles que vão passar também pelo mesmo problema. Seja falando, dando a palavra, seja ajudando materialmente, seja ajudando espiritualmente. Vamos fazer a nossa parte. Então, o olho por olho, dente por dente, trazia essa condição. E aprendeu, a partir da lei mosaica, todos esses conceitos. Agora foi dito para eles isso. Aí depois ele fala: eu, porém, digo a vocês, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Naquela época, levar uma bofetada na face era um crime gravíssimo. Só não era mais grave que um assassinato. Mas era um crime gravíssimo. Levar uma bofetada na face era ir à prisão. Era colocar aquele que foi agredido numa posição tão baixa a ponto de ser humilhado e o agressor ser preso. E Jesus, sabendo disso, fala: se alguém bater na tua face direita, apresenta a outra. Se alguém lhe colocar numa posição, por exemplo, de constrangimento, não constranja de volta. Se alguém nos colocar numa posição de raiva, não revida a raiva. Se alguém nos colocar numa posição onde iremos levar uma bofetada na face, apresente a outra. No capítulo 5, Jesus mexe muito com as pessoas. Porque ele fala: amai os vossos inimigos. Se alguém vos der uma bofetada na face direita, apresente a outra. Mexeu muito com a sociedade e a lei que era regida naquela época. Ele mexeu tanto que bagunçava a cabeça de quem estava escutando. Porque eu aprendi que eu deveria ir pelo olho por olho, dente por dente. Como é que está ele, aquele que estão dizendo ser o Messias, dizendo para eu não fazer? Está indo contra a lei de Moisés? Já imaginaram como seria? Hoje nós não precisamos da lei de Moisés, mas nós precisamos também do Facebook para discordar. Então a gente não está muito longe disso, não é verdade? Quem aqui não conhece alguém que perdeu boas horas esperando que alguém desse uma réplica ou contra-argumentasse alguma opinião pessoal no Facebook? Não é verdade? Muitas vezes, construções onde a opinião daquela pessoa, por estar equivocada, merece também o alerta. Mas às vezes, nós não estamos lá para isso. Estamos lá para manipular e mexer um pouco com o nosso ego. E por orgulho, não nos colocar na posição de mudar de opinião. Anos se passaram, meus queridos, e nós continuamos atirando a pedra por meio do like. Atirando a pedra compartilhando. Atirando a pedra mexendo com os corações das pessoas. Continuando. Se alguém pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Se alguém for contra você para tomar o vestido que está no teu corpo, também dá o manto que te aquece na hora de dormir. Naquela época,
As pessoas muito pobres usavam apenas uma veste, que era a túnica interna ou externa. Não muito tecido. E esse tecido simples dava à vista a condição social daquela pessoa. E Jesus fala: se alguém vier tomar a tua túnica, dá também o teu manto, que vai te esquentar durante a tua noite de sono. Apenas numa figura de linguagem para nos mostrar que nós precisamos esquecer um pouco nossos prazeres materiais e sempre olhar com abnegação e indulgência para com o nosso irmão, que certamente precisa muito mais do que a gente. Abre mão dos teus pertences materiais, daquilo que tu não precisa, e entrega também o manto. Onde naquela época não tinha lógica alguma. Porque entregar o manto era entregar o único sustento básico que a pessoa tinha para dormir à noite. Então, bater a face direita não somente era puxando um pouco da ideia do olho por olho, dente por dente. Porque se você receber a bofetada na face, você vai revidá-lo. Se você se roubarem a sua túnica, você também vai roubar a túnica da pessoa que lhe roubou. E Jesus mostrou o contrário. E colocou uma situação onde foi tão profunda que estamos já vendo o que às vezes a gente dá valor para coisas que a gente não precisa ter. Há uma grande diferença entre a gente ter o que a gente quer e ter o que a gente precisa. Se a gente colocar uma lista do que a gente quer e o que a gente precisa, a gente vai ver que a lista do que a gente quer é gigante. E a gente não precisa de muito. Paulo de Tarso nos ensina: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nos colocando numa posição onde nós precisamos ser gratos, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, com mais uma oportunidade para entrar em comunhão com nossos amigos espirituais, aqueles que nos fizeram sofrer e aqueles que nós machucamos. E ficar gratos pelo que nós temos hoje. Porque às vezes a gente esquece até de fazer prece antes de dormir. Não sei vocês, mas eu acabo fazendo isso. Quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu faço o Pai Nosso que estás no... Dormir. No outro dia de manhã que eu lembro, eita, esqueci de fazer a prece, acabei fazendo pela metade. É difícil, mas não é impossível. É sempre estar levando a disciplina, a correção, ao equilíbrio, à parcimônia nos gestos e nas coisas da vida. E continuando, ele fala assim: se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhei com ele mais 2000. O Império Romano, naquela época, colocava e tinha por lei, na região onde ele estava situado, pegar animais para fazer tração e também as pessoas para trabalhar para eles. Numa situação um pouco forçada, coloquemos entre aspas. E Jesus coloca: se alguém lhe é obrigado a 1000 passos, caminha mais 2000 com eles. Os judeus vieram entender os ensinamentos de Jesus por completo por volta dos anos 70. Depois de Roma ter invadido, depois de ter tido vários contextos históricos que fizeram com que eles entendessem de fato a sua mensagem. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Esse a gente não precisa nem levar ao contexto histórico. Caridade. No final de tudo, o que ele queria dizer era caridade. Ajuda o teu próximo. Trabalha sob abnegação e sob indulgência, porque a caridade não é apenas material, é uma caridade moral.
E a gente não precisa ir longe para fazer isso, não. É só a gente ir para casa, no café da manhã, trabalhar a caridade moral. Porque é prática do evangelho, não precisa ser na rua, não. Em casa a gente começa. E é o mais complexo que tem. Quando a gente for brigar com alguém, a gente lembra sempre disso. A família que a gente tem, o local onde a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor. Dentro desse trabalho é que Jesus nos chama diariamente. E aí, gente, a gente faz a seguinte reflexão. Ora, quer dizer então que se alguém vier dar uma bofetada na minha face, quer dizer também que Jesus disse para eu não revidar e simplesmente deixar ele bater em mim? Quer dizer então que eu estou na posição correta. Se alguém vier me tratar mal, eu tenho que deixá-la me tratar mal, porque eu mereço? É isso, pessoal? Será que nós estamos fazendo errado em converter isso? Ou então deixar que a pessoa faça? Se alguém me trata mal, eu tenho que deixá-la me tratando mal? É muito natural a gente pensar nisso, principalmente nos momentos difíceis. Porque nós nos colocamos numa situação onde nós não queremos errar mais. Então, às vezes, achar que alguém está tratando mal você é uma coisa que você tem que deixar ela tratar. E Emmanuel nos explica um pouco disso. No livro Vinha de Luz, capítulo 62 e 63. Ele fala o seguinte: não determinava Jesus o que os aprendizes se entregassem, inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência com violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Deixa eu me fazer atualizar então. Então quer dizer que hoje nós estamos passando por alguns conflitos, algumas guerras surgindo por aí. E se eu não me engano, tem arma no meio, não tem? Entendi. Quer dizer então que os conflitos políticos não necessariamente precisam de armas, mas a arma é da nossa fala, né? Certa vez alguém já me disse isso. Fisicamente dói, mas quando dói passa. Agora não machuque com a fala, não. Quando você machucar com a fala, dói e não passa. Continuando, em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. O que lembra, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico, ditado por Humberto de Campos, fala no início, na introdução, quando Jesus vem à órbita da Terra, e durante a sua assembleia ele convoca Elio, um dos trabalhadores da nossa região do orbe planetário. E ele fala: Elio, estou vendo lutas fratricidas e eu vejo os irmãos lutando e matando, aniquilando, julgando, está fazendo isso em meu nome. Na época das cruzadas, logo após o começo do fim das cruzadas. E hoje continuam fazendo a mesma coisa. E é quando vê no livro a necessidade de constituir a raiz do Evangelho para outro local. Pois ali já não mais tinha condições de fincar a raiz. E é quando ocorre a transplantação da raiz do Evangelho naquela região da Palestina para o Brasil. Claro, numa figura de linguagem. Com simbologias profundas, que vale a leitura de todos vocês. Continuando, ele fala o seguinte: reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual
miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. Sabendo que nós não teríamos condições de entender o que ele estava dizendo, ele preferiu ressaltar e dizer: eu, porém, vos digo. Será que nós ainda não somos míopes espirituais? Será que falta a nós enxergar isso na gente? Essas palavras de Emmanuel são muito fortes. E na hora eu fiz: nossa, eu sou um míope espiritual. Precisamos de muito ainda para entender os ensinamentos dele. E aqueles que também já sentem e percebem isso, é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, no primeiro dia e 20 dias depois, abrir o mesmo trecho, e você vai interpretar diferente a passagem. Ou então você vai dizer: ah, isso aqui é para mim. Ou então, isso aqui é para fulaninho. Nunca é para mim, é sempre para fulaninho. Míopes espirituais. Graças a Deus que nós nos encontramos agora na condição de míope, porque sabemos que não estamos enxergando. Vamos procurar agora o médico. Ou tirar a veste à nossa frente, que talvez não seja necessidade de médico, mas a necessidade de tirar o véu, que a doutrina espírita sempre nos diz para descortinar. Aí ele fala assim: o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. E Emmanuel foi muito feliz quando ele fala padrão de resistência. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus, no capítulo 5, ele fala da não resistência. No meio da passagem ele diz isso: não resista àquele que está lhe obrigando a andar 1000 passos. Caminhe mais 2000 com ele. Não resistência. Não se defenda por violência com aquele que lhe trata com violência. E aí Emmanuel fala que o plano inferior adota padrões de resistência, contrários à sua palavra, e eles sempre falam lá: olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes, 7 vezes, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Porque perdoar é fácil, né, pessoal? É fácil falar que perdoa, né? Às vezes a gente se coloca nessa posição: será que eu vou conseguir perdoar em algum dia? Paulo nos ensina que o amor mais puro se doa, e é pelo perdão o caminho. Nele, em sonho, quando Abigail fala: ama, trabalha, espera e perdoa, nesta ordem. Renovar o entendimento, amando. Trabalhar, sendo fiel no pouco e no muito. Esperar, porque a esperança é companheira. E perdoar, porque o amor mais puro se doa. Então não vamos nos tomar por cólera com relação àqueles amigos que nos machucam, que nos tratam mal. Vamos sempre procurar a prece para sempre encontrar uma forma de resolver o problema por meio do bem, da paz e do amor. É um exercício diário. Olhem só. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. Tem gente que fala assim: olha, você estava correto até o momento que ele lhe machucou. Porque depois disso você perdeu toda a sua razão, porque você revidou. A gente já falou isso. Quem aqui não já escutou alguém falar isso? Com a gente mesmo. Que já me disseram: olha,
Você perdeu sua razão porque você fez isso, isso e isso. Quando a gente está com raiva, viramos animais. Olha só o que Emmanuel fala. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Tem uma frase: quando não quer, dois não. Alguém que já viu algum filme ou trabalha com cavalos? Filmes que tem cavalos, quando um cavalo se agita muito, o que é que o dono ou aquele que consegue dominar o cavalo faz? Se agita também? O que é que ele faz? Ele chega próximo ao cavalo, começa com calma, mostrando paz e equilíbrio para ele. Ele vai, aos poucos, se acalmando com ele. Não é isso? Olha o que Emmanuel diz. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. Animais nos ensinam muito. Quando você está com medo de um cachorro, o cachorro não percebe que você está com medo. Não é? Porque por instinto de defesa, ele vai latir, vai chegar junto. E eles nos ensinam que no momento da calma, e só é a calma que vai trazer o equilíbrio e evitar com que um adversário cometa algo muito pior. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Ou seja, não descer o nível. A gente fala muito isso comumente, né? Ah, não vou descer do salto. Ah, fulaninho desceu do salto. Fulaninho rodou a baiana. Fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo. Não é? Acontece muito isso. Não vamos nos permitir ficar no mesmo nível de desarmonia e procuremos sempre continuar em cima do salto. Procuremos sempre encontrar parcimônia e o equilíbrio para tudo na vida da gente. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida e reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. E às vezes faz com que o agressor tenha mais raiva ainda. Quando a gente está discutindo, quando alguém coloca-se a razão, às vezes quem está agredindo fica com mais raiva ainda. Não é? Quando alguém vos apresentar ou nos der uma bofetada na face direita, que já está totalmente desgastada e dolorida, apresente a outra, para que de uma forma nobre, elegante, ensine aquela pessoa de que não é por aí o caminho. Quando duas pessoas que se gostam muito querem falar coisas boas, coisas bonitas, essa pessoa precisa gritar? Não. Fala baixinho, dá um abraço, fala aquilo que está vindo do coração. Mas quando duas pessoas não falam aquilo que eles realmente queriam falar, grita, não fala baixo. Ou eleva a voz. Porque os corações estão afastados. Estão tão distantes que ninguém está se escutando. O amor, quando é nobre, não precisa de grito. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Emmanuel encerra o capítulo 62 dessa forma.
apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Não há convite para a fraqueza. Não há permissividade para fazermos o contrário que o Cristo nos pede. O que há é exercício da prática do bem, que não é fácil. Se fosse fácil, convenhamos, todos nós aqui já teríamos virado anjos, provavelmente espíritos numa escala espiritual muito alta, provavelmente já entendido e compreendido o que está na escala espírita lá com Kardec, na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Já seríamos felizes, puros, cientes dos ensinamentos do nosso mestre, já nos preparando para uma evolução espiritual e evoluir planetas, não é verdade? Certamente chegaremos nesse nível, mas vamos colocar em uns bilhões e bilhões de anos pela frente. Não há convite para a fraqueza. E que nós possamos sempre procurar o equilíbrio e procurar a altura necessária para, com nobreza, apresentar o Evangelho de Jesus. Porque em nenhum momento Jesus apresentou fraqueza moral para mostrar às pessoas. Ele seguiu as simbologias necessárias até o momento da sua crucificação. Seguiu com todos os passos para ele se colocar numa posição de Messias e atender o que os profetas falavam naquela época, o que estava nas profecias. Serenidade. A dor que ele sentia era uma dor moral, porque ele sabia que muito ainda tínhamos para aprender. Temos até hoje, não é verdade? Colocando o celular no bolso, uma camisa arrumadinha, qual a diferença a gente tem do pessoal há 2000 anos atrás? E aí, gente, é por aí que a gente vai começar a entender de que o que Jesus nos ensinou, o que ele nos mostrou nessa passagem, nada mais é do que uma conclusão da prática da caridade para com as pessoas. Uma caridade que vai além do dar uma peça de roupa para alguém. É uma caridade que envolve, que acolhe, assim como a doutrina espírita nos acolheu. É a caridade que nós precisamos fazer para acolher aqueles que precisam. É o fortalecimento para, num momento difícil, a gente não colocar, nos colocarmos numa posição onde tudo vai se colocar na posição que é para se colocar. Que tenhamos coragem para enfrentar os desafios da vida e dar graças, como Paulo nos ensinou, em tudo dai graças. E aí a gente faz a seguinte pergunta: segundo Jesus, qual seria a definição de caridade? Pergunta de número 886 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi a seguinte: benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Porque é fácil ser benevolente para com as pessoas, não é verdade? É fácil ser indulgente, não é verdade? Oh! Teve gente que até coçou a cabeça assim, ó. E é fácil perdoar. Não é? Falar é, né? Rapaz. Benevolência, indulgência e perdão. Parece fácil, não é uma receita de bolo. Mas na verdade é uma prática diária. É uma prática milenar. Se a gente for seguir na matemática bem raizinha lá do que é dito, perdoar 70 vezes, se a gente consegue perdoar uma nessa encarnação, o que é uma encarnação para uma eternidade, não é verdade? Se a gente não consegue perdoar uma vez nessa encarnação, quem diria as 70 que estão por vir? Jesus nos faz convite. E é isso que a mensagem nos levou. Nos faz ter uma posição nobre. Uma posição onde ele plantou a sementinha do amor.
Porque até então, a semente do olho por olho, dente por dente, era uma semente da justiça. Justiça essa que Moisés trouxe para nós. Precisávamos de ordem, precisávamos de justiça. Jesus veio para trazer o amor. Veio para aliviar a raiz e gerar bons fluidos para ela. Raiz essa que está plantada nos nossos corações. E a doutrina espírita, o evangelho, todos os ensinamentos que ele passou geraram bons frutos. Cabe a nós termos a responsabilidade de aproveitar desse suco, aproveitar dessa semente e começarmos a semear essa semente em outras plantações. Plantações secas, plantações que estão pedindo, implorando por ajuda. E plantar a semente é justamente colocar nos nossos atos tudo aquilo que ele faria. Façamos um exercício. Pensem na última vez que vocês cometeram cólera, ou seja, que ficaram com raiva. Já pensaram? Ou então na última vez que vocês reclamaram? Porque a última vez que eu reclamei foi vindo para cá no trânsito. Tinha um abençoado na minha frente que estava me colocando na prática do evangelho. Todo mundo pensou nessa situação? Agora façam a seguinte reflexão. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Garanto a vocês que ele não faria o que eu falei, o que eu pensei quando eu estava no carro. Mas coloquem-se nessa posição agora. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? O que ele faria? Certamente não seria fácil. Mas se vocês conseguiram visualizar o que ele faria, significa que nós precisamos e podemos fazer a mesma coisa. Que nós possamos ser menos egoístas, menos orgulhosos, procurar sempre a humildade para colocar em prática o que ele nos ensinou. Tem uma música de um trabalhador lá de Belo Horizonte, se eu não me engano. Hoje está em Brasília, lá na Federação Brasileira, chamado Denis Soares. E ele fez uma música chamada O Chamado. E a música fala o seguinte: esquece o tempo, preocupado em ter-lhes o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida. Creia em Deus e em mim também. Valoriza com ternura a todos que te querem bem. Amar é ser mais livre. E a liberdade é a condição para alcançar a felicidade. Seja nesse mundo ou não, esquece o tempo. Dos ritos dessa ilusão constante. De que viver para o mundo é o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Errastes por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é sua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem. Senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve. A escolha é sua. Não perca o tempo de mudar. Quem é que está conversando com a gente? Jesus. Toda vez que a gente estiver em prece ou no sofrimento, mentalizem a presença dele com a gente. Porque essa mentalidade vai nos fazer ele sentar ao nosso lado e a gente poder conversar um pouquinho. Hoje em dia tem gente que vai assim, vai mentalizar que está pegando o número do WhatsApp dele e mandar mensagem para ele, né? Pode ser que ajude. O WhatsApp ele no Facebook. Mas por favor, não coloque ele em corrente, certo?
Coloca ele do teu lado, sem celular, sem nada. Conversa com ele. Ele vai ter ouvidos para você em qualquer momento. É melhor que o 0800. Porque no dia a dia, oferecer a segunda face, a face esquerda, é difícil. Mas essa dificuldade se diminui e é acolhida com o que Jesus ensina a gente. A prática da caridade ela é de suma importância para esse entendimento que a gente teve hoje, porque ela nos coloca na raiz do que o Evangelho vem nos propor. Um pergaminho, naquela época, era lido de uma maneira que o pergaminho era tão grande que a forma de escrita deles era do meio do papel, circular, até o final. Como era no meio do papel, as pessoas abriam apenas um pouco do pergaminho para entender o que estava no meio. E esse entendimento do que estava no meio resumia exatamente o que aquele texto queria compreender. Como a gente hoje lê um título, não é? De um texto, ou o nome de um capítulo. Era dessa forma, no meio do papel. Era assim que liam os pergaminhos. O Evangelho, Kardec conseguiu, e a espiritualidade amiga conseguiu, dividir pedagogicamente os capítulos. Inclusive, podemos levar este conhecimento e este entendimento para o Evangelho. Se pegarmos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais a introdução, temos 29 capítulos. Se nós quisermos ler o que está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, dividiremos em duas partes. 14 capítulos para um lado, 14 capítulos para o outro. E tem um capítulo do meio, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que resume tudo o que a gente está falando aqui hoje. Capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então que Jesus possa nos acolher e voltar para casa conosco, para que nós possamos sempre compreender os seus ensinamentos e levar o que a gente aprendeu hoje para o dia a dia. Sigam em paz. Muita paz a todos.